Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao curso de Ruby on Rails 6 como API. Meu nome é Paulo Melo e nesse vídeo a gente vai falar de criando a API. Então, efetivamente agora a gente vai começar o nosso projeto. A gente até agora viu todo o processo do que ia ser feito, instalações, Git, GitHub, Heroku, a estrutura de um projeto Ruby on Rails no padrão MVC, e agora a gente vai construir a nossa API. Dá um recadinho aqui que é o seguinte, todos os vídeos eu sempre referencio alguns sites que é para vocês se aprofundarem, porque o curso nosso é um curso básico. Então, em vez de eu ficar colocando de repente no vídeo, porque às vezes o endereço do site é muito longo, então eu vou colocar sempre na descrição. Então dê uma olhadinha na descrição lá que vão ter todos os links para você se aprofundar. Também aproveitando, se você gostar desse vídeo, dá o seu joinha lá, o seu like que você gostou, para eu saber se teve valor para o seu aprendizado, para a sua habilidade que você vai adquirir. E de repente, se você não gostou, faça um comentário aí, uma crítica construtiva, que eu vou avaliar e fazer o possível para poder melhorar. Então vamos lá. Eu estou aqui no meu diretório onde eu vou criar o meu projeto. Então, no meu caso, é um diretório Projects e dentro dele um diretório chamado Rails. Então a gente vai dar um comando aqui, porque o Rails ele fornece para nós uma linha de comando para poder criar. Só para certificar, ruby-v. A gente está trabalhando com a versão 2.7.2 e Rails-v. A gente vai criar uma API na versão 6.1.0. Então agora a gente vai fazer o seguinte: o comando é o seguinte, ó, Rails new e o nome do projeto eu vou chamar de curso Tour of Heroes API. Você pode colocar o nome que você quiser, o nome de repente que fique mais simples. Eu escolhi esse nome grande aqui porque pelo menos vai ser bem representativo do que é a minha API. E aí no final a gente coloca traço traço e API. Dessa forma o projeto vai ser criado no padrão API. Se não colocar o traço API, ele vai ser o tradicional, que é o MVC. Então eu vou dar o Enter, ele vai criar toda a estrutura de pastas e arquivos do nosso projeto e já vai baixar todas as gens, né? Ou seja, todas as dependências necessárias para o projeto rodar. Vamos lá. Pronto. Agora eu vou entrar na pasta que eu criei. E aqui eu vou abrir agora o Visual Studio Code para a gente poder dar uma olhada nesse projeto. Vamos lá. Pessoal, como uma boa prática, como ele criou essa estrutura inicial, então eu já vou fazer um commit para ter esse momento já gravado no repositório. Então eu vou abrir um terminal. Aqui, se eu rodar um git status, ele vai mostrar tudo que está em vermelho, né? Que ainda ele está no estágio de working. E agora eu vou adicionar ele para o stage. Então, como o Git já está instalado na minha máquina, ele já criou dessa forma para mim. Se você ainda não instalou o Git, tem um vídeo aí que ele ensina, nesse curso que eu ensino como fazer a instalação. Então vamos lá. Git add ponto, eu vou adicionar tudo e agora eu vou rodar o comando para fazer o commit, ou seja, salvar tudo isso que eu adicionei, que agora vai estar em verde. Se eu rodar o git status, está tudo verde aqui. Então é git commit -m, que é de message, da mensagem do commit, e eu vou colocar estrutura inicial da API. Salvei.
E agora vamos já configurar o repositório lá no GitHub. Já vou deixar isso aí já pronto para quando a gente fizer o push. Vamos lá. Uma vez que você entrar na sua conta do GitHub, a gente vai clicar aqui no canto superior direito, no ícone de mais, e vai em New Repository. Nesse local aqui, vou colocar o nome do projeto, Curso Tour of Heroes API. O meu projeto ele vai ser público e vou criar em Create Repository, nesse botão que tem aqui embaixo. Uma vez que eu crio o repositório, eu vou deixar marcado aqui SSH e agora eu vou adicionar esse branch remote lá no meu projeto aqui na minha máquina. Então eu vou copiar essa linha aqui, que é o git remote add origin e o caminho do meu projeto. Então eu vou copiar, vou voltar lá no projeto e colar essa informação e já fazer o primeiro push. Então eu vou colar aqui o comando e agora eu vou jogar o primeiro commit para lá. Então é git push -u origin master. Pronto, ele já criou um branch master lá no nosso GitHub. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Voltando aqui no GitHub, eu vou dar um F5 para atualizar. E aqui já está a estrutura do meu projeto. Então, beleza, esse primeiro passo aqui já foi concluído. Pessoal, eu abri aqui o tradutor do Google para mostrar algo curioso. No caso do projeto em Ruby on Rails, a gente vai rodar um comando que ele vai criar toda a estrutura da API. E aí tem coisas que vão ficar no singular e coisas que vão ficar no plural. Então, quando a gente fala de hero, o plural dele pode ser heroes ou pode ser heroes. No meu caso, eu vou querer que seja a segunda opção a escolhida. Só que o padrão, no normal, até no projeto MVC a gente viu isso, o hero virou heroes, mas agora eu quero que vire heroes. Pessoal, onde que a gente vai fazer essa alteração? Aqui dentro do projeto tem uma pasta chamada config, então a gente vai expandir essa pasta. Dentro dela tem uma outra pasta chamada initializers, então a gente vai também expandi-la. E aí tem aqui inflections.rb. Então é esse arquivo aqui que eu vou abrir. Ele vem todo comentado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar os comentários e vou descomentar onde vai ser preciso para mim. Então, vou descomentar essa linha aqui. E vou apagar as outras que eu não vou precisar. Bom, para você colocar ou tirar um comentário, Ctrl, se não me engano, no Windows é Ctrl ponto e vírgula, e em outros sistemas operacionais vai depender. Então, tem um vídeo que eu mostro como fazer isso nesse curso, que é um vídeo sobre VS Code. Então, olha só, no nosso caso, quando for hero, eu vou querer que vire heroes. Eu coloquei aqui numa inflexão irregular, não tem problema algum. Então, vou salvar. E agora, pessoal, como uma boa prática, vamos fazer o commit dessa informação. Então, vou abrir aqui o terminal. Também estou usando o atalho. Então, aqui, git status, ele vai mostrar um arquivo modificado. Então, ele já foi adicionado e agora eu modifiquei. Então, para abreviar, eu vou poder fazer o seguinte comando, git commit -a de adicionar e m da mensagem do commit, adiciona inflection para hero. Então daqui a pouco a gente pode fazer agora, git push. Nesse caso a gente só faz esse comando porque a gente já usou na primeira vez o -u origin master. Então agora o git push ele já vai jogar automaticamente para lá. Agora a gente vai rodar um comando do Rails
chamado scaffold, e esse comando já vai gerar toda essa estrutura para nós. Então, o comando é o seguinte, ó, Rails G de generate. Você não precisa escrever o generate, pode só abreviar com G. Scaffold. E aqui é no singular. Então aqui você coloca hero. E aí tudo que for no plural, ele vai usar a inflexão para fazer para nós. Scaffold hero, e eu já vou criar esse comando para que a tabela tenha uma coluna chamada name, e ela é do tipo string. Então vou dar o enter aqui, ele vai criar toda essa estrutura para nós. Perceba aqui, pessoal, por exemplo, que ele criou lá o migrate como heroes, ele criou aqui o resource como heroes, então a inflexão funcionou como a gente estava esperando. E ele criou todos esses arquivos aqui para nós. Pessoal, caso você rode esse comando de generate errado, imagina você ir ali e manualmente excluir cada um desses arquivos aqui. Então, tem um comando também, que é o Rails D de destroy scaffold hero. E aí eu não preciso colocar o atributo name nesse caso. Então só esse comando ele vai apagar tudo que ele criou no caso de hero. Então se você se você por acaso digitou errado, esbarrou aí, você pode rodar esse comando aqui. Então eu vou rodar novamente o comando, que já está salvo. Criou a estrutura aqui para nós. Pessoal, eu quero aproveitar e mostrar para vocês a diferença do projeto MVC, que é o que está aqui na direita, e um projeto API. Então, para vocês verem que a parte de view ela é excluída quando a gente cria uma API. Então, eu deixei destacado aqui quais são, por exemplo, as pastas que não são mais usadas. Assets, Helpers, JavaScript, Node Modules, aqui embaixo Browsers, ListRC, Babel Config, Package.json, PostCSS.config.js e yarn.log. Então, toda essa estrutura aqui, ela não é encontrada mais quando a gente roda apenas uma API. E também eu vou destacar aqui, dentro da pasta config, tem um arquivo chamado application.rb. Se eu comparar um com o outro, o que acontece? No lado MVC, ele vai trazer tudo que é necessário já por padrão para o MVC rodar, o projeto Rails rodar. Já do lado da API, ele traz cada camada que é necessária para funcionar. Só que se você tiver alguma aqui que você não vai usar, você pode tirar. Então você tem como fazer essa distinção. Um outro ponto também interessante aqui, que na API ele vem aqui nessa linha dizendo config.api_only igual a true. Então essa informação é a informação que diz para o projeto Rails que esse aqui é uma API. Pessoal, de volta aqui ao nosso projeto, a gente agora, eu vou fazer uma alteração na migration que foi criada. Lembra que quando eu rodei o comando scaffold, eu coloquei para ele adicionar uma coluna chamada name do tipo string. Onde que fica essa informação? Aqui na pasta db, dentro dela tem uma outra pasta chamada migrate. Quando a gente abre ela, ele traz uma informação que é um timestamp do momento que foi criado esse arquivo e o nome. No caso é Create Heroes, que é o nome da nossa tabela. Então esse nome aqui já é um padrão que o próprio Rails cria. E aqui nessa informação ele está criando uma tabela Heroes e aqui ele está fazendo com que essa informação da tabela vá para uma variável t.
essa variável t.string para o nome de uma coluna name. E o Rails tem também um padrão chamado timestamps. O que é o timestamps? Ele cria para nós uma coluna automaticamente chamada created at e updated at. Então, quando a gente adicionar um registro, ele vai tanto no created quanto no updated, ele vai salvar a data e hora exata que foi criado o seu registro. Se num dado momento futuro você atualizar um registro, apenas a coluna updated vai ser atualizado. Então é um tipo de controle que o Rails faz. Você pode querer não usar isso, mas é um padrão que já está adicionado no framework. Então, quando vocês virem esse t.timestamps, é disso que eu estou falando. Agora eu vou fazer uma atualização aqui no name. Eu quero que essa coluna seja obrigatória. Eu não quero que alguém crie um hero não colocando nada. Então, como que seria para colocar isso? Aqui eu vou colocar vírgula, null, false. Com essa informação, essa coluna já vai ser criada no meu banco de dados, não permitindo valor nulo. E o interessante do Rails é o seguinte: nesse caso nosso, esse projeto está com SQLite. Quando a gente for fazer o deploy no Heroku, por exemplo, lá vai ser Postgres. E essa informação aqui ele vai saber, através da gen específica do SQLite e do Postgres, como criar esse comando em cada banco de dados. Então isso também é algo que está incorporado nas gens, e para a gente aqui esse comando create table das colunas é algo que fica transparente. Então eu vou salvar esse arquivo e agora, pessoal, eu vou voltar para o terminal. E vou rodar um comando para fazer a migração. O que seria a migração? Ele vai olhar aqui para essa pasta migrate e vai fazer uma verificação. Já rodei esse timestamp aqui específico, que é o do Create Heroes? Se não, ele vai criar essa tabela e vai salvar numa tabela também de migration, schematic migration, se não me engano, esse timestamp. Então, se eu rodar o comando pela segunda vez, ele já vai consultar uma tabela lá, vendo que já rodou e não vai rodar mais. Então, é algo sempre incremental. Então, o comando é Rails. Primeiro, a gente tem que criar o banco de dados. Então, eu vou rodar o comando Rails db create. O create, ele cria os bancos de desenvolvimento e de teste automaticamente para nós. Criou os dois. No caso do SQLite, os bancos de dados eles ficam aqui mesmo dentro da pasta DB. E agora eu vou rodar o comando Rails db migrate. E aqui ele traz a informação para mim que ele rodou o comando e fez a migração com sucesso. E aí eu vou limpar aqui o terminal só para vocês saberem. Se a gente rodar o comando Rails -t maiúsculo, ele traz para nós uma série de comandos com as explicações de cada um deles. Então, no nosso caso, a gente rodou o Rails db create e também rodamos o Rails db migrate. E aqui tem vários outros comandos. Se você rodou, ele criou, se arrependeu, não alterou ainda aquela coluna, você pode rodar o Rails db rollback. Então ele volta uma migração e aí você faz a alteração que for necessária. E depois roda o migrate novamente. Então, muitos desses comandos aqui, todos os comandos já estão com comentários. E se você precisar alguma coisa relacionada a migrate, dúvidas do que tem aqui de comandos em linha de comando Rails, Rails -t maiúsculo. Agora, pessoal, para continuar na nossa boa prática,
git status. No caso aqui, ele tem essa seção chamada untracked files. Então, esses arquivos ainda não foram tratados, ainda adicionados, né, vinculados ao git. Então, eu vou rodar o comando git add ponto. E agora eu vou rodar o comando para poder salvar esse commit, que é o git commit -m cria estrutura para API Hero. E vou jogar agora git push para jogar lá para o GitHub. Prontinho, pessoal. Esse vídeo aqui se resumiu em a gente criar o nosso projeto, criar a nossa estrutura inicial e também criar já o nosso resource chamado Heroes, que a gente vai detalhar nos próximos vídeos. Eu queria aproveitar também para mostrar para vocês o site do Rails Guides. Esse aqui, pessoal, é o site oficial do Ruby on Rails. E aqui em cima a gente tem uma seção chamada Guides. E é nela que eu vou clicar agora. Bom, nessa seção aqui de Guides, a gente tem dezenas de comandos com relação ao Ruby on Rails. Eu uso isso daqui muito como um guia de referência. Vocês não precisam vir aqui e olhar tudo não, entrar em cada um. Mas só para mostrar para vocês, aqui tem Guides Index. Quando a gente clica aqui, você tem aqui várias informações. Por exemplo, a gente tem aqui, olha lá, Using Rails for API Only Applications. Então, quando a gente clica nesse link, ele vai abrir nessa página aqui. E aqui ele tem a explicação de como é a API, o comando para você criar, que foi esse comando que a gente usou aqui e tudo mais. Tem essas informações. E também tem aqui outras informações, por exemplo, o comando scaffold que a gente usou. Então tem tudo aqui, o que ele cria. Então o Guides ele serve muito para isso, para a gente poder entrar aqui, olha lá, Active Record Migrations. Então quando eu clico aqui, a gente vai dar uma olhada em tudo que tem aqui, por exemplo. E aí, aquele null igual a false, essas informações tem todas aqui, tá? Então, eu vou deixar esses links na descrição e tenho sempre em mente que quando você precisar de alguma coisa referente a isso, esse aqui é um local bacana para você procurar para sanar suas dúvidas. Pessoal, é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo aí. Um abraço!